Muy buenas. Vamos entonces hoy, chicos, a seguir con la unidad polémica. En la primera clase trabajamos entonces con cuestiones gramaticales y hoy seguiremos así. Pero vamos a conocer más cómo se forman las palabras en español. Então não é nada muito difícil, nós vamos ver como é que se formam as palavras em espanhol e alguns tipos de palavra, o que elas fazem, né? Qual a função. A primera formación que tenemos de palabras es la formación de adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Es importante para que nos acordemos un poco. Adjetivos son las características, son los rasgos de las cosas y también de las personas. Então, características de coisas, de pessoas, são adjetivos. Em espanhol, em português também, ok? Bom, nós vamos ver então quais são as terminações mais comuns de adjetivo. Existem outras, mas as mais comuns são essas. Então, são as seguintes. Ble, então a gente adiciona esse BLE. Osso, está NT aqui, e ico, ok? Então, algumas terminações, as palavras, então, que são características, geralmente terminam por essas letras aí. Por exemplo, amable, maravilhoso, inteligente, histórico, ok? Então, tudo isso aqui são características. Bom, a palavra amable, por exemplo, em português é amável. E é muito comum, então, que as palavras que em português terminem com vel, essas características, e em espanhol terminem com ble. Então, amável, amable, por exemplo. Ok? Bom, vou dar um outro exemplo aí. Em português aqui, ó, vou deixar entre aspas o que tiver em português, porque o texto todo está em espanhol. A palavra incrível também terminou com esse vel. Eu vou dizer em espanhol que é increíble, ok? A terminação não é mais vel, é ble, tá? Então, isso vai acontecer com muitas outras palavras. Tranquilo? Bueno, entonces tenemos ahí la primera formación de palabras. Tenemos un ejercicio para que vosotros podáis entonces pensar un poco esto. Hay el principio aquí de la palabra y nos falta esta terminación. Dad al pause para hacer el ejercicio y después corregimos entonces para ver qué palabras son estas, qué características son estas, ¿vale? Entonces ya corregimos, ¿eh? Perfecto, chicos. Entonces ahora vamos a la corrección. Como estaba en el ejemplo aquí, la primera palabra tenía la terminação ble, responsable. É interessante que vocês, então, também pensem que isso aqui pode ser um vocabulário novo, algumas características que vocês, porventura, não conheçam até então, tá? Se tiver alguma muito diferente do português, ou que eu acho que vocês ainda não tenham visto, eu falo o significado. Depois aqui, na letra B, temos, então, conveniente, tranquilo? También como en portugués. La letra C, lo correcto es ruidoso. Bien? Ruidoso é barulhento. Então, eu poderia dizer assim, el frigorífico está muy ruidoso, a geladeira está muito barulhenta. Ou mi vecino é ruidoso. Então, pode ser uma característica de uma pessoa, mi vecino, ou de uma coisa, el frigorífico. Ok? Importante lembrar que, claro, se for uma coisa feminina, eu preciso trocar esse O por A. Então, ruidosa. Ok? Bueno. La letra D. Entonces, tenemos horrible. Acordando-nos que a palavra em português não é horrível. Então, olha, substitui esse vel pelo ble também, não é? La letra E, entonces, tenemos ahí impressionante, como em português, mas com S somente, porque nós lembramos que não existe dois S em espanhol, não é? Depois, la letra F, também resistente, ok? Também uma palavra muito próxima. La letra G,
temos a palavra posible. Acordando-nos, mais uma vez, que em português possível, olha esse veu sendo substituído pelo ble novamente. La letra H, temos psicológico. Lembrem-se, aqui é a característica. Então, que palavra eu uso para falar de uma característica? Ah, uma doença psicológica. Então, é isso aqui, tá? É a característica. Se eu usasse psicólogo, não é uma característica. É um substantivo, é um nome que se dá a essa profissão, alguma coisa. Tudo bem? Então, também na hora de ler, é importante lembrar que essa P aqui, ela não é lida em espanhol. Então, em português eu digo psicólogo, psicológico. Em espanhol, geralmente se lê psicólogo, psicológico, ainda que se escreva com essa letra antes, ok? Pues bien. La letra I, entonces, paciente. Também lembrando que é a característica que nós estamos falando. Paciência é uma coisa. Paciente é a característica de quem tem paciência. Por isso que aqui é paciente. Depois, a palavra caluroso, que é caloroso ou quente. Nós sempre associamos esse quente ao caliente, não é? Em espanhol. Mas quando nós falamos aí do tempo atmosférico, nós falamos que o dia, né, fez muito calor, é caloroso, a gente usa caluroso mesmo e não o caliente, ok? Depois, a penúltima aqui, prático, letra K, e a letra L, inflexible. Outro exemplo de quando o veu é substituído por ble, inflexível, inflexible. ¿Vale? Bien, para practicar un poco este vocabulario nuevo, entonces quiero que vosotros escribáis una frase con cada uno. Isso é para que vocês pratiquem em casa, para que vocês não esqueçam então essas palavras. Eu quero que vocês pausem o vídeo, escrevam. Eu não vou corrigir, não tem como, mas pratiquem, tá? É interessante que vocês façam esse exercício para gravar realmente. Tudo bem? E hablamos entonces de la formación de otro tipo de palabra, que son los sustantivos. Bom, nós falamos de adjetivos que são características das coisas. Substantivos são as palavras que dão nome realmente a essas coisas, tá? E não necessariamente coisa no sentido de um objeto. Quando eu falo bolígrafo, que é caneta, é um substantivo, porque dá nome a esse objeto. Mas eu poderia falar também terrorismo, como está aí, que não é um objeto, não é verdade? Às vezes é uma ideia, é um conceito, né? É a ideia de algo, de ações que acontecem, e aí a gente dá esse nome. Dar nome a algo é colocar um substantivo, então esse nome é substantivo, tá? Vamos a formá-los a partir de adjetivos e verbos. Essas palavras estão sempre conectadas, né? Nós vamos ter várias palavras que têm derivados. Terrorismo, por exemplo, tem a palavra terror, não é? Tem aí vários derivados. Então, aqui as terminações mais comuns, as mais comuns são ismo, sion, com esse CIO, né? Sempre acentuado esse O, cia, dad ou tad, ok? Então, vamos ver algumas palavras. A primeira, terrorismo. A segunda, actuación. A terceira, violência. Geralmente, a sílaba mais forte quando se termina em cia, sem acento no i, é a anterior, violência. E aqui, dificuldade. É preciso prestar muita atenção se se escreve com D ou com T. Então, dificuldade com T, verdade? Mas, por exemplo, verdade com D. Tudo bem? Então, tem que ver palavra por palavra mesmo. A palavra faculdade, por exemplo, em espanhol é com T. Facultad. Ó, com T. Então, tem que tomar cuidado para não confundir, porque as pronúncias são diferentes. Bien?
Perfecto, chicos. Entonces ahora vamos a formar entonces los sustantivos com estes verbos ou adjetivos. Você tem vários tipos de palavra aqui, verbos, que são as ações, ou adjetivos. E a partir deles, eu quero que vocês formem substantivos. Olha lá. Tenha, por exemplo, aqui, flexível. Flexível é uma característica, não é? Mas, por exemplo, cantar, cantar é uma ação, então é um verbo. Mas, independente disso, eu quero que vocês formem substantivos. Palavras que dão nome a algumas coisas que são derivadas dessas aí, ok? Entonces, quiero que pauséis el video para hacer el ejercicio también. Vamos a ver. Muy bien, chicos. Vamos a, entonces, empezar. Flexível. Então, o nome de uma coisa relacionada a isso, lembra que eu falo que não precisa ser um objeto, é flexibilidade, ok? La letra B, entonces de posible tenemos la posibilidad. ¿Tranquilo? La letra C, tenemos la palabra canción. É o que dá nome a alguma coisa, não é? La letra D, utilidade. É o que dá nome também a isso. É uma utilidade pública, se utiliza muito, ¿verdad? Después de optar, tenemos opción. De capaz, tenemos capacidad. ¿Tranquilo? De paciente, tenemos paciência. É o exemplo que eu dei para vocês antes, quando eu falava da característica paciente, ¿verdad? Después aquí tenemos de representar una representación. ¿Tranquilo? De amistoso tenemos la palabra amistad, com T aqui, hein? Então, amizade em espanhol, amistad, com T. Da palavra educar, tenemos educación. ¿Ok? De oportuno, oportunidad. E por último, de impressionar, impressionismo. Que é também aquele movimento de arte, não é? Enfim. Bueno, tenemos aí entonces los siguientes sustantivos. Interessante que vosotros también penséis en frases o intentéis leer nuevamente cada una de las palabras para aprender cómo hablar bien, ¿vale? La pronunciación. ¿Tranquilo? Pues bien. Aquí quiero que completéis estas frases com sustantivos del ejercicio anterior. Então, para vocês praticarem um pouco mais aquelas palavras, eu quero que vocês completem aí com esses substantivos desse exercício 3, ok? Podem pausar o vídeo, fazer o exercício e voltar para corrigir. Perfecto, chicos. La corrección del ejercicio 4, por lo tanto. Van Gogh es uno de los principales representantes del impressionismo. No final eu até falei, não é? Um movimento de arte, não é? La letra B, entonces tenemos ahí el teléfono móvil presenta cada día más utilidad. Conexión a internet, posibilidad de hacer fotos, ¿está bien? Entonces ahí la palabra utilidad. Después la letra C, paciencia. Então, a frase é: para ser educador ou cuidar niños, hay que tener mucha paciencia. La letra D era oportunidade. Então, vamos lá. A Helena le han dado la oportunidad de su vida, trabajar en una película de Almodóvar. Então, um grande diretor, né? La letra E, tenemos posibilidad. En este trabajo,
tienes la posibilidad de promocionar a un puesto mejor si trabajas duro. La letra F. Tenemos aquí educación. Y a frase é então: a mí me parece que los niños de hoy no tienen la misma educación que teníamos nosotros. Y la letra G es la palabra amistad. ¿Ok? Entonces ahí, para terminar los sustantivos. ¿Vale, chicos? También es interesante que veamos formação de contrários. Por quê? Muitas vezes a gente tem uma palavra lá, uma característica, por exemplo, paciente. Qual é o contrário de paciente? É uma característica também. E como eu vou dizer que ao contrário disso é impaciente? Então, geralmente, nós utilizamos prefixos. Se até agora nós estávamos falando de terminação, de como essas palavras acabam, agora nós falamos de como elas começam. Porque eu vou pegar uma palavra dessas, que já existe, e para fazer o contrário, eu incluo um desses prefixos ou prefixos. In com M, in com N, I, ir ou des. Vamos ver uns exemplos aqui. Incapaz. Porque se eu tirar esse in, é capaz, é uma característica. Ilógico, algo é lógico, ilógico. Irresponsável, então o contrário de responsável, irresponsável. E desfazer. Quando eu falo de verbos, geralmente eu utilizo des, de ações, tá? Então, fazer, hacer. Desfazer, desfazer. Ok? Esse H eu não leio ele, dá a impressão que ele não tem na hora que eu falo, é desfazer, como se fosse direto pro A, ok? Tranquilo? Na hora de conjugar, é só pensar que tem que adicionar esse des também. Então, por exemplo, eu desfiz a amizade com ele. Yo deshice nuestra amistad. Então, quando eu estiver falando de um verbo, de uma ação, que eu vou conjugar, se eu incluir esse prefixo aqui, eu continuo conjugando normalmente o verbo, só adicionando esse des antes também quando conjugado, tá? Ok? Perfeito, chicos. Uma coisa importante também é pensar, aqui não tá, mas geralmente a gente coloca INM às vezes, tá? Por que que vai ficar INM? Pensem numa palavra aí, por exemplo, uma característica, mortal. Em espanhol, mortal. Quando eu falo que algo é imortal, em espanhol, eu adiciono um i na frente, fica assim, ó. E aí, eu vou ler esse N e esse M. Então, em espanhol, imortal é imortal. Ok? Imortal. Isso acontece com algumas palavras. Lembrem-se, se tiver sempre N e M, tem que ler as duas letras, tá? O som das duas tem que aparecer. Bien? Perfecto. Entonces, ahora el ejercicio quinto, chicos, pide que vosotros entonces pongáis los opuestos de estas palabras. Qual que é o oposto de flexível? Tá? Aqui, flexible. ¿Tá bien? Entonces, dad al pause y después quiero que volvéis para corregir el ejercicio. Muy bien, chicos. Corrigiendo entonces el ejercicio, aquí decimos inflexible. ¿Tranquilo? La letra D, imposible. ¿Sí? Después, descomponer, porque componer é um verbo, não é? O verbo componer é o verbo compor. Então, descompor é descomponer. O verbo conocer, desconocer. Aqui a palavra paciente, característica impaciente. A palavra aí, oportuno, inoportuno. También una característica, ¿verdad? Después, la palabra moral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra inmoral, yo digo que es inmoral. ¿Sí? Después, la palabra in
Ó, INM novamente, tá? E aí eu leio inmoral. La letra H, conectar, eu utilizo desconectar. Então, com verbos, com ações, geralmente é o des que vem antes, não é? Perfeito, imperfeito. Aparecer, também coloco o des antes porque é um verbo, desaparecer. Dependiente, eu digo que é independiente. E la L, que é peinar, eu utilizo despeinar. Tranquilo? Sim? Então, para que vocês vejam que não é tão difícil assim essa formação de palavras. Às vezes a gente precisa pensar que as palavras têm relações com algumas outras, tá? Ok? Bueno, pues entonces chicos, espero que haya también agregado algo a vuestro vocabulario la clase de hoy y nos vamos a ver la clase que viene. Hasta pronto.